Então vamos lá, pessoal. Vamos ver agora uma aula muito importante, não somente para a prova do Enem, mas também para vestibulares tradicionais. E essa aula aqui é sobre o assunto probabilidade. No caso, probabilidade entre eventos que são dependentes e também entre eventos que são independentes. Tá? Uma aula bastante importante. Anote tudo, preste bastante atenção e vem comigo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é diferenciar o que são eventos dependentes e o que são eventos independentes, tá? Vou começar com uma questão aqui bem simples, falando primeiramente sobre eventos que são dependentes. Olhem só, aqui está a questão e ela diz o seguinte, ó, duas bolas são retiradas, olhem só, simultaneamente, tá? De uma urna, no caso da urna abaixo. Qual é a probabilidade de que ambas sejam vermelhas, tá? Agora a gente vai ter que pensar o seguinte, a gente vai retirar duas bolas simultaneamente. Então, o que está acontecendo? Imagine lá a urna toda escura, né? Então você vai mexer lá as duas mãos e tirou as duas bolas de uma vez só. Pronto. Qual é a probabilidade dessas duas bolas aqui serem vermelhas? Eu quero que você repare que essa situação de colocar as duas mãos dentro da urna e retirar e olhar as duas bolas é a mesma situação de, olha só, você colocar apenas uma mão na urna, retirar a bola, olhar, ver se é vermelha, tá? Deixar ela de lado, não colocar novamente, ou seja, não repor a bola na urna, colocar a mão lá dentro e retirar uma outra bola, tá? Então, colocar as duas mãos e retirar ou colocar a uma e olhar e não repor e colocar a segunda é a mesma coisa, tá? Então, as duas retiradas simultâneas ou duas retiradas sucessivas, mas sem repor a primeira bola, é a mesma coisa. Então, o que a gente tem aí são dois eventos. É a retirada da primeira bola e a retirada da segunda bola. Quer saber a probabilidade, então, de nós termos duas bolas vermelhas? Se você olhar na urna aí, gente, nós temos uma urna composta por 10 bolas, das quais 6 são vermelhas e 4 são azuis. Perfeito? Aí, olha só o que acontece. Essa probabilidade que nós queremos calcular, a probabilidade dela ser vermelha e vermelha. Esse E aí, gente, é fundamental aí na probabilidade, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Em relação à primeira bola aqui, ó, qual é a probabilidade de ser vermelha? Lembra que a probabilidade é uma fração. Fração no qual o número do numerador é a quantidade de casos que são favoráveis e o denominador é o número total de possibilidades. Então, se você quer retirar uma bola vermelha, repara que tem 6 bolas vermelhas. Então, 6 é o número de bolas que são vermelhas, ou seja, casos favoráveis, dividido pelo total, no caso 10 bolas, ou seja, 6 em 10. 6 em 10, 6 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,6, que é a mesma coisa, né, que 60%. Beleza? Então, ó, primeira bola ser vermelha, agora, olha só, gente, E, lembra que o E, gente, ó, representa uma multiplicação no cálculo de probabilidades, né? E a segunda bola também é vermelha. Só que agora, gente, lembra que retirar simultaneamente as duas bolas ou retirar sucessivamente sem reposição é a mesma coisa. Eu retirei, vi que é uma bola vermelha, deixei de lado e vou agora retirar a segunda. Só que nessa segunda retirada, olha a urna o que acontece ali, gente, ó. Acaba sumindo uma bola vermelha, porque você já retirou uma bola vermelha. Concorda comigo? Agora, nessa situação que está aí, nessa segunda retirada, nós temos um total de 5 bolas vermelhas e um total de 9 bolas. Então, a probabilidade é 5 nonos, 5 dividido por 9. Então, se a gente multiplicar aí, gente, nós vamos ter o quê? Ó? 5 vezes 6 é 30, 10 vezes 9 é 90, 30 dividido por 90 é a mesma coisa que 1/3, então a probabilidade é 1 em 3, ou seja, aproximadamente ali 33%. Beleza? Gente, agora por quê? O que caracteriza essa ideia de eventos que são dependentes? Repare o seguinte, quando eu retirei a primeira bola vermelha,
Repare que a retirada dessa bola vermelha, ela interferiu na probabilidade da outra retirada. Por que interferiu? Porque na primeira retirada era 6 décimos, 60%. Agora, quando eu retirei a bola vermelha, opa, a probabilidade passou para quanto, gente? Passou para 5 nonos, ou seja, ela alterou, essa primeira retirada, ela alterou a probabilidade da segunda retirada. Por isso que o segundo evento, ou seja, a retirada da segunda bola, ela depende de você ter retirado a primeira bola vermelha, ou nesse caso azul. Beleza? Ou no caso azul. Beleza? Então nós temos aí eventos que são dependentes. Agora, como é que seriam eventos independentes? Vamos pegar aqui a mesma situação, só muda um pouco o enunciado. Olha o que diz ali, ó. Duas bolas são retiradas sucessivamente, tá? E olha só, com reposição. Aqui já muda tudo, né? Da urna abaixo. Qual é a probabilidade de ambas serem vermelhas? É a mesma questão, só que agora nós vamos retirar a primeira, vamos olhar, colocar novamente na urna. Vamos fazer o quê? Um trabalho de com reposição, tá? Então, olha só, primeira coisa, né? Probabilidade de ser vermelha e vermelha, né? Então, seria o quê? 6 décimos e, olha só, vezes. Agora, gente, qual é a probabilidade de retirar uma nova bola vermelha? A gente olhou a vermelha, colocou novamente, ou seja, a urna ficou exatamente da mesma forma da primeira retirada. Ou seja, acaba sendo 6 décimos novamente. 6 bolas vermelhas em um total de 10 bolas. Fazendo a multiplicação aqui, a 6 vezes 6, isso aí dá 36, 10 vezes 10 dá 100, 36%. Então, um pouquinho maior, né, a probabilidade de retirarmos 2 bolas vermelhas, comparada à situação que, no caso, nós tínhamos anteriormente, no caso dos eventos que são dependentes. Então, olha que você identificar evento que é dependente e independente, nesse caso aí você não precisa nem identificar na hora da prova, isso aqui é dependente ou independente, mas saber o que você tem que fazer nessas situações que envolvem reposição, que não envolvem reposição e outras situações que nós vamos ver ainda nessa aula, tá? Como calcular o resultado é diferente. Reparem que esse evento aqui, gente, ele é um evento independente. Por quê? Porque na retirada da segunda bola, na retirada da primeira bola, nada mudou a probabilidade da retirada da segunda bola. Porque na segunda bola, quando a gente vai retirar, a urna está como ela estava anteriormente, já que a gente fez a reposição. Então, são duas retiradas como se fosse a primeira retirada, uma independe da outra. Beleza? Certinho? Vamos ver uma situação agora que eu quero que você já, na leitura, já identifique aí se são eventos dependentes ou independentes. Beleza? Olha só, a probabilidade de um jogador A acertar um pênalti é de 80% e a probabilidade de um jogador B acertar um pênalti é de 90%. Aí vem a pergunta, ó, qual é a probabilidade de que pelo menos um deles acerte o pênalti? Gente, são eventos dependentes ou eventos independentes? Pensa o seguinte, o primeiro batedor vai lá, bate e acerta o pênalti, tá? Acertou, fez o gol. E esse evento aí, do primeiro batedor acertar o pênalti, ele interfere de alguma forma no segundo? Tem alguma interferência? Não tem interferência nenhuma. Ah, Ferreto, mas vai deixar o cara mais nervoso se o primeiro batedor já errar o pênalti, o outro fica na obrigação. Tem aquela história, mas não, gente. São dois eventos completamente independentes. Beleza? Bom, para resolver essa questão aqui, gente, nós vamos trabalhar com a ideia de eventos complementares. O que são eventos complementares? Olha só, nessa situação aí, vamos supor aqui ó, que a probabilidade de acertar o pênalti e a probabilidade de não acertar o pênalti são essas situações que eu estou colocando aqui. Ó. O X com a barrinha é como se fosse o não, tá? Então, só acontece essas duas situações. Ou você acerta o pênalti ou você erra o pênalti. Somando as duas probabilidades, vai dar 100%. Por exemplo, no jogador A, se ele tem 80% de chance de acertar o pênalti,
Em contrapartida, significa que ele tem 20% de chance de errar o pênalti. E somar essas duas probabilidades, 80% mais 20%, isso é 100%. Então, isso que nós vamos sempre considerar em eventos que são complementares. Ó, ou você acerta o pênalti, ou você erra o pênalti, tá? Então, somando essas duas situações aqui, ó, dá 100%. Né, gente, é 100%, é 100 dividido por 100, assim como 70% é 70 sobre 100, que é a mesma coisa que 7 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,7, tá? Então, nós temos aqui a 100%. Beleza? Agora, olha só. Ele quer saber a probabilidade de pelo menos um dos jogadores acertar o pênalti. Os dois vão cobrar. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dos dois acertarem o pênalti, pode acontecer de somente o jogador A acertar o pênalti e pode acontecer também de somente o jogador B acertar o pênalti. Então, calcular essa probabilidade, eu vou fazer de uma maneira agora um pouquinho mais longa, tá? Aqui, deixa eu ver, aqui em cima, tá? Fazer uma maneira um pouquinho mais longa, mas ela vai ser de extrema importância na sua compreensão em relação ao cálculo de probabilidade. Olha só que você ter o raciocínio bem correto, objetivo, te leva a um equacionamento correto. Querem ver? Olha só, essa primeira equação aí, ó, a probabilidade P, então, de pelo menos um dos jogadores acertarem o pênalti. Aqui, ó, está a probabilidade do jogador A acertar o pênalti e o jogador B errar o pênalti. Ou, gente, ó, ou lá em conjuntos e também em probabilidade, a gente coloca adição, tá? Ou pode acontecer o quê? O jogador A errar o pênalti e o jogador B acertar o pênalti, ou pode acontecer o quê? Dos dois jogadores, tanto A quanto o jogador B, eles acertarem o pênalti. Essas três situações aqui, ó, ou ocorre a primeira, ou ocorre a segunda, ou ocorre a terceira. Por isso nós estamos utilizando o sinal de adição. Tá? Essas três possibilidades configuram isso aqui, ó, pelo menos um deles acertar o pênalti. Tá? Agora o cálculo é bem mais tranquilo. Querem ver? A probabilidade, ó, do A acertar o pênalti, o A é 80%, ó, 80% é 8 décimos, beleza? E, olha só, então é vezes, e o jogador B errar. Se o jogador B tem 90% de chance de acertar o pênalti, significa que ele tem 10% de chance de errar o pênalti, tá? É a probabilidade complementar. Então, nós temos aqui, ó, e 1/10. Ou o jogador A errar, ou errar o jogador A seria, então, de 20%, que é a probabilidade complementar. E, novamente aqui, ó, o jogador A, B, no caso, acertar, seria 90%, 9 décimos, ou 0,9. Poderia calcular tudo em decimal também, sem problema nenhum. Ou, né, gente, ou então mais, o A acertar é 80% e o B acertar, os dois acertarem o pênalti, 90%. Aí é fazer continha, gente, ó, 8 vezes 1 dá 8, 10 vezes 10 dá 100. Então fica 8 sobre 100, tá aqui, ó, 8%, mais 2 vezes 9 dá 18, 10 vezes 10 dá 100, 9 vezes 8, 72, 10 vezes 10 dá 100. Adição aqui, gente, ó, de frações que possuem o mesmo denominador, a gente conserva o denominador e vai somar os numeradores. 8 mais 18 mais 72 dá 98 sobre 100, ou seja, 98%. Então, é de 98% de chance, tá? Olha só, imagina dois jogadores em cobrar, 98% de chance dos dois acertarem a cobrança, fazerem o gol. Agora, Fê, tem uma maneira mais rápida de calcular isso daqui? Claro que tem. E é isso que eu vou mostrar agora, justamente trabalhando com essa ideia de complementar. Então, se eu quero, preste atenção comigo, olha bem para mim aqui, ó. Se eu quero calcular a probabilidade de pelo menos um acertar, o que pode acontecer? Ou pelo menos um acerta, ou os dois erram. Concorda comigo que essa situação também, vamos dizer assim, gera probabilidade complementar? Ou pelo menos um acerta dos dois, ou os dois jogadores erram. É isso que vai acontecer. Aqui, ó, pelo menos um seria o A acertar, ou o B acertar, ou os dois acertarem. E aqui seria os dois errarem, somando 100%. Então, o que eu posso fazer? Olha só, eu posso enviar isso aqui para o lado direito
ele passa com um sinal negativo. Então, a probabilidade de ao menos um deles acertar é igual a 1 menos a probabilidade dos dois errarem. Então, olha só. É 1 menos a probabilidade do jogador A errar, que é 20%, e o jogador B errar, no caso, que é 10%. Isso aqui vai dar 2 vezes 1 dividido por 100, dá 2%. 100% menos 2%, claro, caímos novamente 98%. Dessa maneira é bem mais tranquila. Beleza? Certinho? Gente, ó, eventos independentes nesse caso aqui, e essa parte de e ou em probabilidade é muito importante. Falamos aqui de eventos complementares, muito importante também, e quando o examinador colocar a situação aí, ó, de pelo menos 1, faz o seguinte, calcula então a probabilidade de 100%, que é 1, menos de nenhuma coisa acontecer. E daí o que vai acontecer? Essa probabilidade vai ser de pelo menos 1 acontecer, tá? Então vamos lá. Vamos fazer agora essa questão aqui de 2022 da Faculdade de Medicina Albert Einstein, que diz o seguinte. Em uma equipe de 15 enfermeiras, apenas 2 têm mais de 20 anos, ó, 2 têm mais de 20 anos de experiência. As outras 13, então, não têm. Então, nós temos aqui, ó, 13 e 2. Essas 2 têm experiência. Vamos colocar uma estrelinha. São mais, vamos dizer, preparadas do que as outras. Sorteando-se, ao acaso, 5 enfermeiras para compor um grupo de trabalho, a probabilidade, olha só, de que nele esteja ao menos uma das 2 enfermeiras. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, a gente vai sortear 5, pegar aleatoriamente ali 5 enfermeiras. Qual é a probabilidade de que pelo menos uma experiente esteja entre essas 5? Essa probabilidade é de quantos por cento? Então, a gente vai fazer justamente o contrário. A gente vai pensar a probabilidade de não ter nenhuma enfermeira experiente no sorteio das 5. Se ao sortearmos 5 e nenhuma for experiente, essa situação aí não nos serve. Então, a gente tem que pegar o total, que é 100%, menos aquilo que não nos serve. Então, qual a probabilidade de nós fazermos aqui, ó, a retirada, a escolha, o sorteio de 5 enfermeiras e as 5 serem não experientes, vamos dizer assim. Bom, a gente sabe que tem 15 enfermeiras e tem 13, então é como se a urna tivesse 15 bolinhas, tem 2 vermelhas e 13 azuis. Eu quero pegar uma azul, né? São 13 enfermeiras, total de 15. Quero pegar uma azul, então é 13 em um total de 15. Então vai lá, 13 em um total de 15. Então, ó, fiz, vamos dizer, a retirada da primeira bola, no caso, escolhi aleatoriamente a primeira enfermeira e vou escolher a segunda. Eventos dependentes ou independentes? Dependentes, né, gente? Porque eu peguei a primeira enfermeira, colocamos ali para formar o grupo. Agora, não terão mais 15 enfermeiras, terão 14 enfermeiras. E não terão mais 13 sem experiência, teremos 12. Tá? Então, a retirada da primeira, a escolha da primeira enfermeira, aleatória, né? Ela interferiu na probabilidade da segunda. Porque na segunda nós vamos ter um total agora de 14 enfermeiras, mas apenas 12 que são com menos de 20 anos de experiência. E assim vai indo. A terceira, gente, bom, aí vai cair para 13 enfermeiras e apenas 11. E para a quarta, cai para 12 enfermeiras e apenas 10 são sem experiência. E a quinta e última, nós vamos ter ali, ó, 11 enfermeiras, tá? E apenas, no caso aqui, ó, 9 enfermeiras que são sem experiência. Então, essa probabilidade aqui, ó, retira a primeira e retira a segunda e retira a terceira. Isso tem que acontecer o que, gente? Que isso vai nos dar a probabilidade de nenhuma dessas 5
ser experiente, porque nós retiramos as experientes, tá? Então, a gente pode aqui, ó, cancelar aqui, o 12 com o 12, o 11 com o 11. Aqui, ó, 10 vezes 9, isso aqui é 90. Denominador, 15 vezes 14. Olha só, gente, 15 vezes o 14. 90 dividido por 15 dá 6. Isso aqui dá 6 dividido por 14, que é a mesma coisa que 3/7. Simplifiquei. Então, a probabilidade que eu quero nessa situação é 1 menos a probabilidade que eu não quero. Qual é a probabilidade que eu não quero? Ou seja, que não tenha nenhuma experiente? É de 3/7. 1 menos 3/7. Isso aqui, gente, dá 4/7. Ó, 7 vezes 1 dá 7, menos 3 dá 4. 4/7. A resposta poderia ser assim, tá? Em forma de fração, mas está em formato de percentual. Se nós dividirmos aqui, ó, 4/7, já fiz essa continha aqui, ó, nós vamos ter ali, ó, aproximadamente 0,57. Isso aqui, gente, aproximadamente, então, 57%, alternativa letra A. Beleza? Caso aí de eventos que são dependentes. Bom, última perguntinha aqui, última questão da Unesp, ano de 2023, questão aí bem recente, né? Diz assim, ó. A tabela indica o chaveamento de 8 times que chegaram às quartas de final de um torneio de futebol. Nos jogos de quarta de final, as porcentagens ao lado de cada time indicam sua probabilidade de seguir adiante no torneio. Então, por exemplo, ó, quarta de final, gente, está aqui os 2 jogos de quarta de final e aqui os 2 jogos de quarta de final. Quem passar vai para a semi e quem passar da semi vai para a final. Beleza? Esse percentual aqui, por exemplo, no grupo A é o time 1 e o time 2. Nesse jogo aqui, ó, o time 1 tem 60% de chance de passar, enquanto que o time 2 tem 40% de chance de passar para a semifinal. Beleza? Bom, agora olha só. Nos jogos da semifinal, as probabilidades de cada time dos grupos E e F são iguais a 50%. Então, aqui, gente, ó, é 50%, aqui é 50%, aqui é 50% e aqui é 50%. Jogos parelhos, vamos dizer assim, né? Vamos seguindo. Coloquei novamente a tabela aqui, tá? E a pergunta está aqui, ó. Qual é a probabilidade de o time 1 disputar a final desse torneio contra os times 5 ou 7? Não pode ser E ali, né? Tem que ser ou. Ou é, ó, mais, hein? Então, assim, ó, não tem como disputar a final com os 2 times. Qual a probabilidade de disputar com o time 5 ou com o time 7? Primeira coisa, gente, vamos calcular as probabilidades do time 1, do time 5 e do time 7 chegarem até a final. Olha só, qual é a probabilidade do time 1 chegar à final? Bom, o time 1 para passar desse jogo aqui, ó, é 60%. Vou colocar em decimal agora, para você ver que também pode ser feito cálculo em decimal. Então, ele ganha esse jogo aqui e ganha esse jogo aqui, ó. E aí vai estar na final. Tem que ganhar os dois, tem que ganhar esse jogo e esse jogo, não é esse jogo ou, é esse e esse. É o jogo da quarta e o jogo da semi. Então, ó, e qual a probabilidade de ganhar o jogo aqui, gente? 50%, né? Que é 0,5. Então, é 0,5 vezes 0,6, isso aqui é 0,3. Ou seja, 30% é a probabilidade do time 1 chegar na final. Agora, a probabilidade do time 5. Vamos pegar os times 5 primeiro. Do time 5. Aqui, ó, é 50% nesse jogo. Caiu aqui e aqui é 50% também, né? Então, 50% passar das quartas para a semi, ou seja, 0,5. E da semi para a final é 50% também. Então, 0,5 vezes 0,5, isso aqui é 0,25, ou seja, 25%. Agora, qual é a probabilidade do time 7 chegar até a final? Vamos ver? Olha só. O time 7, então, vencer esse jogo, a probabilidade de 45%. Então, é 0,45 e tem que vencer esse daqui também, ou seja, vezes 0,25.
5. Isso daqui, gente, 0,45 vezes 0,5, isso aqui é 0,225. Ou seja, 22,5%. Beleza? Então, a probabilidade que a gente quer, gente, pensa o seguinte, ó. Ele quer saber de o time 1 fazer a final com o time 5 ou com o time 7. Então, essa probabilidade é do time 1 fazer a final com o time 5, tá? Vamos botar assim, ó, probabilidade do 1 e probabilidade do time 5, ou, né, ou pode acontecer o time 7, ou o time 1 chegar na final e o time 7 chegar à final. Beleza? Vamos continuar aqui em cima? Qual que é essa probabilidade, então? P1 vezes P5, gente, é 0,3 vezes 0,25. 0,3 vezes 0,25. Ou pode acontecer de chegar com o time 7. Time 7 seria P1 e P7. Por que P1 e P7, né? Porque é o time 1 chegar na final e o time 7 chegar na final. Qual a probabilidade do time 1 chegar na final? 0,3. Qual a probabilidade do time 7 chegar na final? 0,225. Então, essa probabilidade aqui, gente, ó, isso aqui vai dar 0,075 na primeira multiplicação, e nessa outra aqui, ó, 0,0675. Se nós somarmos, ó, probabilidade com essa, somando as duas probabilidades, chegaremos ali a 0,1425, que isso aqui é a mesma coisa que 14,25%. 14,25%, a alternativa correta é a letra B de Brasil. Beleza, gente? Olha só que aula importante sobre probabilidade, tratando aquela história de e, ou, probabilidade complementar e principalmente, né, eventos dependentes e independentes. E agora, a pergunta que não quer calar. Esses eventos aqui, ó, o time A chegar na final e o time 1 e o time 5 chegarem nas finais. Evento time 1 chegar na final e o time 5 chegar na final. Eles são eventos dependentes ou independentes? São independentes. Um não vai jogar com o outro, cada um tem que fazer as suas vitórias ali. São eventos independentes nessa situação. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês, tá? Um abração. Ah, vale lembrar uma coisa, hein? Para quem não conhece nosso time, gente, não sou só eu hoje na plataforma, tá? Nós temos aí a plataforma do professor Ferreto. Corre lá, veja um time de matemática, humanas, linguagens, natureza, redação, enfim, preparação completa para o vestibular ou também para a prova do Enem. Vai lá, professorferreto.com.br. Um abração, bons estudos e até mais.